Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e um mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre duas notícias que eu achei muito interessantes e que eu queria trazer para vocês. Uma sobre o comportamento social em ictiossauros gigantes e outra sobre a alimentação de um dinossauro voador, logo após a vinheta. Primeiro de tudo, eu sei que vocês estão pensando, né? Eu recebi alguns pedidos para fazer um vídeo sobre o novo estudo falando sobre a inteligência dos dinossauros, né? Que foi feito por uma brasileira. Eu estou planejando fazer um vídeo sobre esse estudo, mas por dois motivos eu acabei não fazendo ainda. Primeiro, porque eu comecei a ler o artigo e eu percebi que eu não entendo nada de neurologia e coisas desse tipo, então para mim é um assunto difícil, eu teria que estudar mais. E essa semana tem sido muito corrida para mim em diversos aspectos, então eu tenho tido pouco tempo para fazer as coisas, mas eu prometo que vou fazer esse vídeo sobre a inteligência dos dinossauros, talvez para a semana que vem, certo? Então eu peço um pouquinho mais de paciência para vocês. E hoje então eu decidi falar sobre duas notícias da paleontologia que não saíram hoje, na verdade não saíram nem esse ano, elas saíram no finalzinho de 2022, né, ali no finalzinho de dezembro, e são duas notícias que eu achei muito interessante que eu queria conversar aí com vocês, né, relatar um pouco sobre essas descobertas. A primeira notícia é do dia 19 de dezembro e ela fala sobre um comportamento gregário em ictiossauros gigantes do Triássico. Este trabalho é de Kelly e colaboradores e ele fala da descoberta de uma enorme bone bed, que seria como se fosse um cemitério, entre aspas, com fósseis de diversos indivíduos de uma mesma espécie preservados no mesmo local. Esse cemitério antigo contém os fósseis de vários chonissauros, que foram gigantescos ictiossauros marinhos que viveram ali na América do Norte entre 237 e 227 milhões de anos atrás, durante o período Triássico. Ictiossauros, para quem não sabe ou não se lembra aí, eles foram répteis marinhos, predadores, cujo formato de corpo lembra muito de golfinhos e tubarões. E os ictiossauros eles viveram ali basicamente por toda a era mesozoica, então eles surgem no início do período Triássico e sobrevivem até um pedaço do período Cretáceo, depois eles são extintos. Eles são extintos antes da extinção do final do período Cretáceo, né? A gente fala um pouco sobre isso no nosso podcast, no terceiro episódio do nosso podcast do Conversa Passada, que a gente conversa com o Bruno Augusta sobre répteis marinhos. Eu recomendo que vocês vão lá dar uma ouvida mais tarde. E o Chonisaurus é um exemplo de ictiosauro. Só que, em sua época, o Chonisaurus ele era uma das maiores criaturas vivas do planeta Terra, podendo medir aí até 15 metros de comprimento e pesando mais de 20 toneladas. Era basicamente uma baleia reptiliana do período Triássico. Esse novo sítio, especificamente, faz parte da formação Luning e foi descoberto no estado de Nevada, nos Estados Unidos. E esse cemitério antigo ele continha os fósseis de pelo menos 7 indivíduos adultos preservados juntos em um mesmo local. Mas uma coisa interessante é que, além dos adultos, os fósseis de pelo menos outros 30 animais foram descobertos, incluindo filhotes recém-nascidos e embriões. Além disso, os fósseis parecem ter sido depositados não todos de uma vez, né, como se tivessem sido causados por uma catástrofe que matou vários indivíduos no mesmo tempo, mas parecem ter sido depositados no fundo do oceano ao longo de centenas de milhares de anos, né? Então gerações e gerações de chonissauros que foram depositados no mesmo local. Isso tudo aliado ao fato de que esses chonissauros são praticamente os únicos animais fossilizados desse sítio, levou os autores dessa pesquisa a levantarem a hipótese de que esse lugar era um ponto de migração no passado, onde diversos indivíduos vinham para dar à luz a seus filhotes. Porque, como já explicamos aqui no canal, de novo lá no episódio da conversa passada, esses animais, apesar de serem répteis, eles não botavam ovos. Eles davam à luz a filhotes vivos, assim como os cetáceos de hoje em dia fazem, por exemplo. Então, ao que tudo indica, era nessa região que, por gerações, bandos de chonissauros vinham para dar à luz a seus filhotes.
E, de novo, um comportamento semelhante ao de cetáceos atuais, como baleias migratórias, que vivem em bandos e migram para diferentes regiões para dar à luz, né? Nem todas conseguiam, obviamente, porque, né, nós temos os fósseis delas para confirmar isso, e nem todos os filhotes sobreviviam ao processo. O que é triste de se pensar, mas ao menos nós temos um local fascinante que nos mostra como esses enormes répteis marinhos, semelhantes a cetáceos, eram ainda mais parecidos com cetáceos do que a gente imaginava, né? Então, pô, uma grande descoberta aí. E a segunda notícia que eu trago diz respeito à descoberta de um fóssil de Microraptor zauianus, com os restos de sua última refeição ainda na barriga. O fóssil, na verdade, não é novo, já que se trata de um material que já havia sido descoberto há décadas, mas que agora passou por uma nova preparação e um novo estudo. Caso você não conheça, o Microraptor ele foi um pequeno dinossauro emplumado da família dos raptores, que habitou a China por volta de 120 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Ele não tinha mais do que 1 metro de comprimento e tinha 4 asas, uma em cada membro, né? Que ele utilizava para voar pela floresta e caçar todo tipo de pequeno animal. E sim, ele provavelmente era um animal voador e não apenas um planador, como algumas pesquisas antigas diziam, apesar de que seu voo não seria tão eficiente quanto os das aves atuais. E, pois bem, essa nova pesquisa de Hone e colaboradores, ela descreve então que este fóssil de Microraptor possuía os ossos da pata de um pequeno mamífero na sua cavidade abdominal. E tudo indica que essa foi sua última refeição. Essa descoberta é bastante curiosa, pois esse é apenas o segundo fóssil já descoberto de um dinossauro que devorou um mamífero pré-histórico. O outro dinossauro, no caso, é um espécime de Sinosauropteryx, né, que também tem alguns restos ali de mamíferos preservados no seu estômago. É curioso também a gente notar que este não é o primeiro fóssil de Microraptor que morreu e foi preservado ainda com a última refeição na barriga. Existe um bom punhado de fósseis de microraptores por aí, e alguns deles já tinham conteúdo estomacal fossilizado. Já foram encontrados, por exemplo, fósseis de lagartos, fósseis de aves e até escamas de peixe em fósseis de Microraptor. Agora, com esse registro de fóssil de mamífero, nós confirmamos que o Microraptor era um predador oportunista e generalista, que se alimentava de tudo quanto é tipo de bicho que estivesse dando sopa aí no seu meio ambiente. Então é isso, pessoal. Essas foram as duas rápidas notícias que eu queria falar aqui com vocês hoje. Como eu falei, essa semana está sendo bem corrida para mim e eu ainda estou estudando aquele artigo, aquele trabalho sobre inteligência dos dinossauros. Então, por isso que esse vídeo da inteligência dos dinossauros não saiu essa semana. Mas eu prometo que sairá para a semana que vem. Ou pelo menos eu tentarei. Mas eu queria compartilhar essas duas notícias rápidas aqui com vocês, porque eu achei que eram notícias muito interessantes, né, sobre comportamentos de animais pré-históricos. E mesmo não sendo desse ano, né, sendo o finalzinho do ano passado, eu achei que as pessoas deveriam saber, até porque eu vi pouca gente comentando sobre esses dois assuntos, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, além de comentar, né, o que vocês acharam. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, conhecidos, inimigos, com todo mundo aí que vocês conhecem, certo? E não se esqueçam que o Paleoblog ele se mantém graças ao apoio de vocês, certo? Então, se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube e outras partes da internet com o Paleoblog, eu sugiro que você contribua com qualquer valor através da nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. Esse dinheiro, então, eu vou utilizar para manter aqui o canal e talvez expandir esse projeto de divulgação científica, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.